volta com mais um episódio do Entre Safra, podcast da Diamante Agrícola. Sou Débora Queiroz. Hoje nós estamos aqui num cenário diferente. Estamos numa das nossas unidades na Fazenda Lago Verde, aqui no município de Lagoa da Confusão, no Tocantins. Comigo hoje, João Vitor Costa, mais uma vez. Obrigado por aceitar o convite de novo. Toda hora. Mas foi inevitável te chamar. O assunto do açaí deu muito pano para manga. Ixi, O episódio do açaí bombou. então foi bom. Foi maravilhoso. E aí eu falei, precisamos convidar o João Vitor de novo, vamos chamar ele para a gente estender esse bate-papo, conhecer um pouco mais sobre o açaí. Por isso o convite, obrigado por ter aceito. Toda hora, não? Chamar para falar de açaí, É com você mesmo. toda hora. Além de tomar, falar também você gosta. Eu gosto de falar para dar vontade de tomar Coisa boa, né, e João? vira um ciclo. Ô, João, naquele nosso episódio, a gente falou um pouco sobre a quantidade de hectares que está programado para essa fase inicial do projeto. Ali você falou em 600 e alguma coisa de hectares. E uma das perguntas que apareceu é como é que estão as projeções para o crescimento desse projeto? Cresce, não cresce, fica como está? Como é que são as projeções? Débora, boa pergunta. Então vamos lá. O projeto inicial, a gente está pleiteando plantar Santa Maria, algo entre 630 e 670 hectares. Aí vai depender muito de uma área lá dentro que a gente precisa avaliar a questão de irrigação para o ano todo. Agora, quando a gente pega o restante do nosso banco de terras, não são todas as áreas que comportam a cultura do açaí, porque o açaí precisa de irrigação o ano inteiro. Então, das bacias que a gente capta, a gente tem o Rio do Heré, Formoso do Araguaia, Rio Javaés, Rio Pium e Rio Urubu. A gente capta desses rios. Só que desses, só 2 comportam uma outorga de irrigação para o ano inteiro. Formoso e Javaés, do todo disponível. Mas o que eu acredito é algo entre 2.500 e 3.000 hectares de área que viabiliza outorga para irrigar o ano inteiro. Entendi. E isso a gente está falando aí de um planejamento para quanto tempo? Para quantos anos a gente atingir, por exemplo, esses 2.000, 2.500 hectares? O nosso plano é o seguinte: após instalada essa primeira etapa, os 630, 650 hectares, a gente vai viabilizar a estrutura de reprodução das mudas nessas outras áreas. Vamos estudar para ver se é viável, porque a própria condução do viveiro de mudas tem sido um desafio, ela é desafiadora. Se der certo, a gente acredita que o prazo de construção da estrutura do viveiro aí para outras áreas, mais o prazo de instalação, ao todo, mais uns 5 a 6 anos. Então, esses 2.500 para 3.000 hectares são vislumbres para daqui 6 anos. Entendi. Então a gente pode ficar seguro que temos bastante tempo Tem. e muito assunto ainda para o nosso podcast para falar de açaí. Tem. Essa é uma grande vantagem do açaí. É muito diferente de soja e arroz, que é uma loucura, né? E que é muito curto, né? muito Então nós vamos ter muitos anos pela frente desse nosso bate-papo. Maravilha. E, João, dentro do projeto do açaí, existe, eu não sei se já existe hoje ou se isso você pensa adiante, a possibilidade de uma certificação ali de qualidade, talvez de rastreabilidade para o açaí? Débora, eu sei que tem. Eu não sei te dizer ao certo quais são as de rastreabilidade, mas o selo que eu vou buscar é o selo de produto orgânico. Por quê? Só porque é legal, porque é mais sustentável? Não. É porque eu acho que agrega, e no caso do açaí, que é uma cultura que depois de instalada, ela é muito rústica, você tem muita facilidade de conduzir um manejo de lavoura orgânica. Sim. Então, por exemplo, eu tenho dificuldade hoje no viveiro, que é uma situação diferente de quando a planta vai para a lavoura de fato, mas a partir do momento que a palma do açaí foi instalada na lavoura, ela, após o período de adaptação, ali alguns meses, ela é uma planta extremamente rústica. E basicamente o que pode causar problemas para ela, água, nutrição balanceada. Você não tem doenças e pragas que atacam a planta adulta.
Pelo menos a Embrapa não tem esse registro. E todo mundo que tem açaizeiro aí com mais tempo fala a mesma coisa. Você tem que cuidar demais de água, demais de nutrição. Então eu acredito que com adubação mineral, organomineral, manejo de irrigação eficiente, é muito simples você conseguir uma certificação de produto orgânico. Sim, sim. E com toda certeza, além naturalmente de uma produção melhorada, você tem aí um ganho de valor agregado a esse produto, né? Com certeza. Que bom. E João, quando a gente olha para esse projeto implantado na Lagoa da Confusão, aqui no Tocantins, quais são para você os principais ganhos socioeconômicos desse açaizal e desse projeto de crescimento que hoje a Diamante tem para o açaí aqui na região e obviamente no estado? Débora, primeiro ponto que eu vejo é o ganho para o município. A arrecadação do município cresce muito. Então, cresce a arrecadação, cresce tudo, né? Todo o ambiente da cidade melhora. Agora, esse é o lado econômico. Falando do lado social, o que eu acredito? Eu acredito que a gente vai ter uma quantidade de empregos nessa operação do açaí muito grande, em especial na lavoura. Até por conta do manejo de colheita, que ainda é todo manual. Você não tem colhedeira de açaí. Existem alguns projetos, mas tudo muito inicial. Então, o grosso da colheita de açaí é manual. É a operação mais pesada ali da lavoura de açaí. Não tem como correr dela. Então, eu acredito que você vai ter um ganho social enorme com a colheita do açaí. Em paralelo, como a gente não tem o histórico de vender fruto, a gente vende polpa, a gente não consegue conduzir uma lavoura de açaí sem montar uma indústria de beneficiamento. E para o volume que a gente quer, vai ter que ser uma indústria grande, para beneficiar uma quantidade grande de frutos. Então, além do ganho social na lavoura, na colheita, a ideia é empregar muitas pessoas também na indústria de beneficiamento da polpa de açaí, que provavelmente ou vai ser lá na sede da fazenda ou na cidade. Então, vai compreender o município. Sim, sim. E aí, naturalmente, isso reflete no estado como um todo, né? Tudo movimento. Tudo movimento. E você acredita que o Tocantins tenha condições de se tornar um polo nacional de representatividade na produção de açaí? Excelente pergunta. Eu até estava conversando isso com um colega esses dias. Eu acredito que o Tocantins, enquanto estado, não consegue. Por quê? Você tem uma barreira de entrada para irrigação muito alta. Sim. Muito alta, muito cara. Por mais que você tenha o calor e as noites que não são tão frias, e isso é muito favorável para o açaí, você não tem o mesmo regime pluviométrico do Pará. Nós vamos ter metade, mais ou menos, aí, de algumas regiões do Pará. Então, o açaí, vamos falar, o açaí nativo do Pará produz. Porque chove demais. Entendi. Não é o nosso caso. O açaí sem manejo de irrigação no Tocantins não produz. Sim. Então, de tabela, eu tenho uma barreira de entrada muito forte, que é a irrigação. Ou seja, eu acho muito complicado você ter uma expansão forte de açaí a nível estadual, que transforma o estado num polo. Mas existe o potencial da nossa microrregião, desse Varjão do Araguaia. Você vai ter Lagoa da Confusão, você vai ter Formoso do Araguaia, tem a região ali de Dueré que tem também, região de Pium. Caseara, tem um pedaço do Vale do Araguaia que tem um Varjão muito suscetível também. Toda essa microrregião de Varjão do Vale do Araguaia, eu acredito que tem potencial fortíssimo de ser polo. O potencial é garantido. Você tem a água. Esse é o principal do açaí. E você tem a condição de clima. Que não é um ganho para nós, Sim. mas também não é uma barreira. Sim. Né? Então, eu acredito que enquanto microrregião, nós temos potencial para ser um polo, sim. Entendi. A nível estadual, eu já acho mais complicado. Sim. A barreira de entrada da cultura é elevada.
E, João, quando a gente fala do processo de polinização ali, quando a gente está no açaí nativo, a gente sabe que isso acontece de forma natural, né? Sim. Então, que a gente tem muito no Pará, obviamente a gente tem bons produtores também no Pará. Com certeza. Mas como é que funciona essa parte dentro aqui da nossa estrutura? Como é que vai funcionar, né, naturalmente? Como é que funciona e como é que isso será manejado, né? Débora, o açaí é uma planta... Eu não sei se eu fiz a pergunta certa, se é polinização mesmo, é isso? Isso. Na verdade, assim, eu entendi o que você quis perguntar. Eu entendi. Tá, vamos lá. Mas vamos lá. O açaí não é uma planta que depende exclusivamente de um agente polinizador. Certo. Ou seja, ele vamos falar, é prostituído o estágio de polinização do açaí. Você tem vários insetos que fazem isso. Todos praticamente fazem isso. Sim. Todos os insetos que convivem na lavoura são agentes polinizadores do açaí. O que a gente pode fazer para melhorar o pegamento floral é ter estruturas, colmeias, a cada X hectares dentro da lavoura. Como é uma lavoura que eu não tenho a condução de químico, eu não tenho problema de ter colmeias dentro da lavoura, para potencializar a polinização. Mas não quer dizer que eu não teria polinização. Você dependa exclusivamente dessas abelhas para fazer isso. Não, tem vários agentes polinizadores no caso do açaí. Eu posso potencializar. Sim. Isso reflete em produtividade, com certeza. Sim, sim, eu entendi. Maravilha. João, a gente falou um pouco do Tocantins e você esclareceu bem que talvez essa micro-região de Varjão seja aí um polo, possa ser um polo, né? Possa vir a ser um polo de açaí. E a gente estendeu isso um pouco mais para o Tocantins. E para você, o que você acha que o Brasil ainda não conheceu aqui do Tocantins como um grande polo agrícola nacional? E aí eu estou agora saindo um pouquinho só do açaí, mas por que o Tocantins ainda não tem a representatividade que merece no cenário nacional agrícola? Débora, ótima pergunta. O Tocantins, enquanto estado, é muito novo. Sim. Né? Então lá atrás, quando era Goiás, ele era uma região marginalizada de Goiás. Ele não era um estado. Ele já era uma região marginalizada. Então tem muito pouco tempo que o Tocantins passou a ter credibilidade enquanto estado. E o movimento migratório da agricultura, ele é lento. Ele é lento. Você tem uma Bahia, um oeste baiano que já é muito bem desenvolvido. Você tem Goiás, que já é referência nacional. Sul do Pará está na mesma linha do Tocantins. O pessoal está começando a conhecer o potencial agrícola. Então, o que eu acredito é que falta fomento e incentivo. Parte da barreira de entrada do pessoal de fora para cá, para explorar a agricultura aqui, é a terra do Tocantins. A gente tem muita terra mista. Muita terra com areia, com cascalho fino, cascalho grosso. Isso é um desafio para a maioria dos agricultores. Mas não é uma barreira eterna. Sim. Tem muito produtor manejando muito bem já a condição de terra do Tocantins. Falta promover essas pessoas e trazer esses manejos, como tem dado certo e como tem sido feito nessas áreas, para a luz de todos. Eu acho que aí a gente começa a ter mais gente querendo vir para cá. Isso para mim é o maior gargalo. Tem muita área por abrir, tem muita área boa e tem muita área que é um pouco mais complexa, sim, mas que basta manejar. Sim. Basta aprender a manejar. Porque a gente vê esse crescimento aqui na nossa região e aí a gente fala, poxa, merecia um status melhor, né? Com certeza. Ô João, nós fizemos uma caixinha de pergunta no nosso Instagram, depois que a gente... Do açaí. Do açaí. E apareceram umas perguntas muito, muito engraçadas.
e eu preciso te fazer. Bora. Então nós vamos... E aí com base nelas, eu falei, cara, vamos criar um quadro novo nesse podcast, dar uma movimentada. E aí eu criei o quadro chamado Mitos ou Verdades do Agro. Pode ser? Isso é bacana, bora. Então vamos lá, apareceu assim. O açaí é roxo mesmo ou tem uma trapaça aí? A cor roxa é natural, porque eu já ouvi dizer que colocam corante. Não duvido que em algum lugar alguém fez isso. Colocou mais corante no açaí. Não duvido, tá? Mas a cor roxa é natural do açaí. O açaí é rico em antioxidantes, antocianinas. Essas propriedades químicas são responsáveis pelos pigmentos Entendi. roxos. É. Muitas frutas têm cor natural por conta de antioxidantes. E no caso, as antocianinas Entendi. são as do açaí e são roxas, naturalmente. É. Dá para entender que a audiência com dúvida, né? Porque hoje tem fake para tudo, né? Até no açaí não seria diferente. Não tem dúvida não. Bacana, bacana. O fruto do açaí é doce ou amargo? Se eu comer direto no pé, é gostoso? Como é? Eu não recomendo comer direto do pé. É. Porque você vai ter que chupar uma casquinha de um carocinho e se você não pegar o açaí no ponto correto de colheita, vai ser amargo. Caramba, e ele tem gosto Terroso. terroso? Terroso. Entendi. Gosto de terra mesmo. Entendi. E eu achava, e aí completamente por ignorância, mas como uma boa consumidora de açaí que sou, que era o açaí que era tipo mal peneirado, digamos assim. E aí ele vinha isso, e aí ele tinha um gosto mais de terra, mas então não é. É natural da fruta. Ele é natural da fruta. A fruta é terrosa. Uhum. É da fruta. Entendi. Tanto que o açaí mais consumido do Pará é o açaí puro. Puro. Com peixe, com farofa, parte de uma refeição. E é como se fosse um purê de fruta, mas com gosto de terra mesmo. Terroso. Entendi. Gosto forte. Tá aí, ó. Aqui no Sudeste a gente come com banana e leite em pó. O produtor de verdade acha isso um crime? Olha, eu sou goiano, moro no Tocantins, mas sou goiano. Eu conheci o açaí assim. Os paraenses, com certeza, ficarão muito bravos. Eu acho que os paraenses, eles não gostariam, mas eu conheci assim, então tranquilo. Pra você tá tranquilo. De boa. Tá joia. Talvez isso que levou um pouco mais a popularizar, né? Com certeza. É verdade que o caroço do açaí dá para fazer carvão? É. Tem um produto que teve muito em alta no passado, hoje ainda tá, chama biochar, que vem do inglês charcoal, que seria o carvão. Caroço de açaí é utilizado para fazer biochar. O biochar é um carvão com finalidade de condicionar solo, rico em carbono orgânico. Olha que bacana, hein? É, incrível. Então, ele pode ser utilizado como carvão, condicionador de solo e fertilizante. Caramba, boa pergunta. Boa, tá boa. O açaí congelado perde propriedades nutricionais? Não, isso é importante. No processo de beneficiamento, se porventura da colheita do açaí até o processo de beneficiamento você teve perca de qualidade durante o processo, demora, esquentou mais do que devia o produto, a fruta, e o produto perde qualidade antes do beneficiamento ou durante, você vai congelar um produto que já está deteriorado. Sim, não foi o congelamento que levou a essa perca nutricional. Isso. O fato de congelar não causa a perca de nutrientes, de forma alguma. Mas você pode congelar um produto que já deteriorou. Perfeito. Entendeu? E aí sim, naturalmente. Exato. Né? Dá para saber se o açaí que eu estou tomando é puro ou batizado? Débora, se você for uma consumidora ávida e tiver a percepção de paladar do que é o açaí puro, dá para saber. É online. Mesmo? Eu falo porque eu, recentemente, consumindo muito açaí, entendendo mais de açaí, tem algumas açaiterias aqui na Lagoa, tem o meu vizinho também, que eu compro muita polpa com o meu vizinho, que é maravilhoso o açaí dele, que é o puro. A diferença é grande. É. Grande. Então dá para saber. Dá. Cada açaiteria tem um manejo ali de misturar, de fazer a mistura do açaí, da polpa. Entendi. Então,
Tem algumas que respeitam o açaí. Sim. Tem algumas que fazem uma mistureba doida. Às vezes é o gosto do dono da açaiteria e ele... E segue. E é o que vai servir. E tem quem faz certinho, faz a polpa separadinha, o puro, só com banana, xarope mais banana. Entendi. E tem quem mistura e não te fala. É, né? Esse é o problema. Fica de olho, hein? Fica de olho. Isso. Por fim, a última pergunta. O açaí do Tocantins é diferente do açaí do Pará? Como acontece com o vinho, as terras de vinho? Tem isso? O açaí plantado no Tocantins pelo solo é diferente do açaí plantado no Pará? Não? Débora, falando de terra, eu acredito que não. Falando de terra, o que eu sei que acontece é você ter alguma diferença entre as espécies de açaí. Uhum. Aí não tem nada relacionado, não tem relacionado à terra, à não. terra. Mas você tem algumas espécies de açaí que tem diferença, sim, de gosto. É muito leve, muito difícil de perceber se você não for um consumidor muito ávido. Sim. Mas tem. Entendi. Você tem o açaí de terras altas, que o fruto é um pouco diferente do açaí, vamos falar, o açaí amazônico tradicional. Entendi. Mas aí é uma diferença mesmo do fruto, não da terra. Do fruto. Do fruto. Não, na verdade, da planta. Da planta. Isso. Sim, entendi. Maravilha. João, foi maravilhoso o nosso bate-papo. Que bom que Gostei. O pessoal gostou do açaí. E o pessoal com certeza vai gostar muito e vão surgir novas perguntas. Já fica aqui o convite estendido para um próximo. Eu tenho certeza. Porque esse assunto não vai terminar. Nós preparamos uma lembrancinha do nosso podcast para você. Obrigado, Débora. Tá? Muito bem-vindo. Obrigada, João Vitor. Obrigado, Débora. Até mais, pessoal. Tchau.